Já almoçou? Já tomou água hoje? Com certeza, né? Tomar água é necessário todos os dias, ainda que você esteja de dieta. Eu não estou de dieta, mas eu tomo água bastante antes de fazer qualquer refeição, porque eu gosto da água. Ainda que não gostasse, iria me forçar a gostar. Então, gente, dose de sabedoria diária hoje vai ser o Provérbios 12. E por que nós lemos os provérbios? Porque provérbios é sabedoria milenar, princípios. Então, você muda regras, princípios nunca se muda, mas as regras você pode mudar de um país para outro, de uma empresa para outra, de uma família para outra. No entanto, os princípios são imutáveis. Por isso, provérbios é sabedoria e é necessário que a gente internalize isso para que nós tenhamos agir, para que você possa agir melhor nas suas decisões diárias, nas tomadas de decisões, na sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida como um todo. Então, o que eu aconselho aqui, embora você me escute, é interessante você escutar outras pessoas que falam de provérbios para você ver o que aquela pessoa está vendo que você não está vendo. No entanto, eu te aconselho a fazer essa leitura diária. Por quê? Porque quanto mais você lê, mais você vai entender. Então, todos os dias, provérbios são 31 capítulos, vamos pensar assim, e aí você faz por 31 dias e depois você volta para o capítulo 1, lê de novo e vai fazendo assim. Eu te aconselho a fazer isso pelo menos por uns 2 anos, para que você seja uma pessoa super sábia, que as decisões elas brotem na sua cabeça. Por que se deve fazer isso? Porque é dessa forma que as crianças aprendem, é dessa forma que nós aprendemos mais rápido, quanto mais nós repetimos uma coisa, mas a gente tem uma compreensão diferenciada. E às vezes o que está acontecendo na tua vida hoje é diferente, às vezes não, é diferente. Hoje você não é a mesma pessoa que você era ontem. Amanhã você já não é a mesma pessoa de hoje, porque a cada dia você tem uma dose de aprendizado. Então, cada vez que nós lemos provérbios, você tem uma nova compreensão de acordo com a resposta que você está buscando. Então, é muito interessante fazer essa leitura diária. Vamos lá, então, iniciando por... Vou tomar mais um pouco de água, porque eu falei um montão. Me conta aí de vocês, compartilha essa live, essa aula, né, com outras pessoas, porque assim como você está precisando, outras pessoas também estão precisando. E o que nós podemos fazer é compartilhar, é levar para eles aquele alimento que nós também nós estamos nos alimentando gratuitamente, que é de provérbios nesse momento. Então, muito importante que você compartilhe com pessoas, com outras pessoas, ainda que você ache que a vida dela tá muito bem, tá super feliz, tá muito bem, gente. Nós nunca sabemos do coração de outras pessoas. Nós nunca sabemos o que outra pessoa está precisando. E sem dúvida nenhuma, o alimento da alma é um alimento gratuito e as pessoas não buscam. Assim como você não busca o vento, mas o vento você respira, porque você não tem como não respirar. E o alimento da alma, a gente tem que buscar, a gente tem que ver, a gente tem que dar o nosso tempo, escutar. Ou ler a Bíblia, ou ler um livro que fala a respeito, ou ver um vídeo, isso é muito bom para nós, que é nós nos conectarmos com a fonte. Porque quando nós não nos conectamos com a fonte, tende a vida ficar um problema sério. Então, vamos lá. Capítulo 12. Atitudes do justo e do perverso. Estamos sempre na dualidade, né? O bom, o mal, o ruim, o bom, o quente, o frio, o sol, a luz e a escuridão. Estamos sempre nessa dualidade. Vamos lá. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo, ou seja, terá problemas. Versículo 2: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidade está sobre a condenação do Senhor.
Ou seja, causa e efeito. O que você faz de ruim para os outros vai voltar para você em dobro, triplo. É igual milho, né? Você planta um grãozinho de milho e nasce 1 milhão. E cada pezinho de milho, vamos colocar, cada árvorezinha de milho, né? Foi de 1 grão. E este 1 grão, que foi uma semente que você plantou, que veio um milho, tem várias espigas, então vários milhões, vários grãos de milho. Assim são quando nós plantamos maldade, volta milhões de maldade para quem o proferiu. Quando você planta o bem, volta milhões de coisas boas para você. Além do teu interior, da tua paz interior, né? Versículo 2: o ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Capítulo 4: a mulher virtuosa é coroada de honra para o seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Então, é doloroso. Então, na hora de escolher, escolha bem. Já escolheu errado, arrume. Versículo 5: os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. Versículo 6: as palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Versículo 5: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Então, esse versículo lembra muito, acho que é o Salmo 23, né? Acho que é. Então, vamos voltar aqui. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece indestrutível. A casa é falada como a casa ao teu corpo, à tua mente, à tua alma. Que pessoas que têm problemas, que são tidas como fazem maldade, ela fica autodestrutível. E a pessoa que é justa, ela, ainda que caia 1000 ao seu lado, você não será atingido, ou seja, você se levanta e reconstrói e constrói tudo o que você precisa, porque se você é justo, você acredita naquele que te criou. Versículo 8: o homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades no coração é desprezado. Isso você pode ver pelas suas próprias atitudes. Quando você conhece pessoas do bem, pessoas que você sabe que tudo que ela fala, que ela te aconselha para o bem, que você sabe que as coisas são para o teu bem, que você se sente bem ouvindo aquela pessoa, conversando com aquela pessoa. Quando é uma pessoa maldosa, que só fala mentiras, que só fala maldade, que só vê maldade, só vê dor, só vê desgraça em tudo que ela fala, ninguém gosta de ficar com pessoas negativas, são pessoas negativas. Então, o simples fato de você ficar um pouco ali escutando ela, dói na tua alma, dói no teu corpo e você sai muito triste. Então, inconscientemente, nós repelimos essas pessoas e pessoas que têm esse tipo de atitude. É inconsciente, ainda que não consciente, nós humanos, a gente tem esse como fala mesmo? Não, um medidor automático, vamos pensar assim. Você tem esse medidor automático, então quando você percebe que você fica perto de uma pessoa e aquilo te faz mal, automaticamente você começa a evitar essa pessoa. Então, é isso que diz aqui no versículo 8, o homem honrado é de acordo com a sua... Não. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidade no coração é desprezado. Desprezado é isso.
as pessoas evitam mesmo. Capítulo 9, o versículo 9. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Então, é melhor, o que ele está dizendo? É melhor ser uma pessoa honesta, séria, e ter pessoas que gostam de você, pessoas que sirvam você, porque as pessoas gostam de estar com você, do que ser uma pessoa mentirosa, fingir ser rico e passar fome. Tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer, de conversar sobre suas necessidades. Porque, gente, nós humanos, a gente uns ajuda os outros, nós só podemos ajudar os outros quando o outro nos diz o problema dela, quando o outro conta. Não é ajudar no sentido, vou fazer uma feira, vou dar dinheiro na tua mão. Não, quando nós nos comunicamos, nós nos falamos, às vezes tem coisa que você tem que eu não tenho, ou que você falando, às vezes coisa que você faz, nós conhecemos pessoas que um indica o outro, então nós não fomos para ficar sozinhos, nós precisamos nos comunicar. E quando nós não nos comunicamos, a gente padece. Vamos lá, versículo 10. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Então, o que está dizendo aqui o versículo 10 do Salmo, do Provérbio 12? Que uma pessoa justa, ela zela com carinho dos seus rebanhos, ou seja, das pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que ela tem mais contato, ela zela pelos seus amigos, pelos seus funcionários, pela sua família e aqueles com quem ela tem contato. E que a pessoa ímpia, ou seja, a pessoa que traz o mal dentro de si, ainda quando ela se coloca para fazer o bem para outra pessoa, ainda assim ela destila veneno, ela fala, ela joga na cara o que ela está fazendo. Então, isso a gente vê como uma pessoa ímpia, porque ela tem uma maldade em si. Ela já está ajudando com uma mão direita e com a mão esquerda querendo tomar, ou dizendo: olha, eu estou te fazendo isso, você me deve. Então, ou você me deve. Normalmente, esse tipo de pessoa, ela trabalha com o emocional da outra pessoa. E quando uma pessoa está refém emocionalmente de outra, eu penso que é pior do que dívida real. Porque o emocional, quando você deixa alguém resgatar o teu emocional, é muito complicado. Então, observe as pessoas com quem você anda, com quem você se relaciona. Se isso está acontecendo, se conecta a Deus, estuda e você vai entender. E com o tempo, essa pessoa você vai conseguir repelir ou ela vai ficar repelida em relação a você. Mas precisamos estarmos de olhos abertos. Versículo 11. Então, só repetindo aqui o versículo que eu expliquei agora, foi o versículo 10, que diz assim: o justo zela com carinho dos seus rebanhos, ou seja, aquilo que eu expliquei, das pessoas por perto. Mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis, porque eles usam isso a favor deles para maltratar a outra pessoa. Versículo 11. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura. Mas o que vai atrás de ilusões é insensato. O que quer dizer isso? Quem se dedica ao trabalho da sua própria terra colherá com fartura. O que é a sua própria terra? Sua própria terra é sua própria mente. Trabalhar a sua mente, trabalhar o seu eu interior, entender quem você é, fazer as coisas de acordo com os princípios. E aí você está trabalhando primeiro a tua terra. Porque quando você não trabalha a tua terra, você não está forte o suficiente, você entra nas ilusões dos outros, você vive a vida dos outros, ou você entra em negócios errados porque os outros falaram, os outros te colocaram, quando você realmente nem analisou se aquilo era bom para você, para a tua terra.
Então, a tua terra aqui, a gente entende que seja o nós, né? A tua mente é uma terra. É uma terra onde se planta semente. As sementes são palavras, são ideias, e elas são germináveis, e elas são cultiváveis, né, de acordo com o que você está plantando. Então, se você planta ideias negativas, maldades e coisa ruim, vai acontecer isso com você. Se você planta ideias boas e projetos bons, e você coloca em prática e acredita nisso, acredita que você tem um ser superior que está te ajudando, você tem a probabilidade de dar certo, né? Então você vai frutificar, vai colher frutos bons. Porque colher frutos e resultados nós estamos colhendo o tempo todo, seja frutos do bem, frutos do mal, situações positivas, negativas, nós estamos plantando o tempo inteiro. E nossa mente é uma terra muito fértil. Então, cuide da sua terra primeiro, antes de ir na terra dos outros. E a terra dos outros, sim, nós podemos nos associar, cérebros associáveis, associados, ou seja, nós trocamos ideias, nós conversamos, como eu falei no versículo anterior, que é importante você colocar, dizer o que você pensa, o que você está sentindo, mas não com qualquer pessoa, né? Porque se dependendo da pessoa com quem você vai falar, você vai matar a sua ideia, você vai matar a sua semente. Então, precisa ter cuidado, escolher os seus mentores. Vamos lá, então. Versículo 11, nós falamos, né? Das ilusões, é insensato, né? Só repetindo de novo. Vamos, quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fortuna, com fartura. Mas o que vai atrás das ilusões é insensato. Versículo 12 agora. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Perceba, está falando do perverso, que o perverso, ele cobiça tudo dos outros. Tudo que é dos outros, ele quer. Mas o justo não. O justo produz seu próprio fruto no tempo certo. Versículo 13. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso. Então, ele está dizendo que as pessoas que são perversas, são mentirosas, elas falam e elas caem em contradição do que elas estão falando, né? Do que elas estão propondo. Mas o justo não se preocupa por falar francamente, porque o justo, quando ele fala porque ele tem certeza, porque ele acredita, então ele não se preocupa no falar, porque ele não vai cair em contradição, ainda que ele tenha que repetir aquilo 10.000 vezes. Versículo 14. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, gente, tudo nasce pela imaginação, e a boca, o que nós falamos, é uma sentença realizável, seja ela para o bem ou para o mal. Então, precisamos, sim, nós já falamos em outros provérbios que a boca não é essencial, mas temos que ter cuidado com a nossa língua, né? Temos que ter cuidado do que fala, porque aqui, como diz aqui no versículo 14, do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado, porque eu falo e eu faço com as mãos. Versículo 15. As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parece um ótimo atalho. O que quer dizer isso? As trilhas dos desajuizados aos seus próprios olhos parece um ótimo atalho. Pessoas que querem as coisas muito fácil. Hoje na internet, por exemplo, todo lugar você vê, olha, ganha dinheiro vendo vídeo, ganha dinheiro fazendo não sei o quê, tudo muito rápido, muito fácil. Inclusive, uma palavra assim, uma frase muito, muito dita, que é tudo muito rápido, muito fácil. Cuidado,
Quando dizem para você que as coisas são muito rápido, muito fácil, estão mentindo. A internet, por exemplo, é um ótimo lugar que muitas pessoas estão ficando milionárias. Mas olha só, essas pessoas estudam, essas pessoas viram noite, essas pessoas trabalham e elas aplicam. E o que acontece? Normalmente você vê o resultado dessas pessoas, mas você não vê quanto tempo que ela resolveu estudar, quantas noites ela ficou sem dormir, quantos projetos ela teve que testar. E aí as pessoas veem o resultado esplêndido das outras, falam, nossa, uns não acreditam, e o que acredita muito fácil. Aí tem aquele que é o tolo, ou como chama, aquele que acha que é esperto, ele começa a desenvolver uns produtinhos, copiar daqueles que realmente trabalharam, e aí dizem para você, olha, tudo muito fácil, muito rápido, faz isso aqui rapidão que você fica milionário. Mentira. Então, é o fruto da boca do ser humano, conquista, humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, o 15 é as trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parece um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. Então, você sabe, como nós mencionamos agora, a internet é verdade. Eu acredito, inclusive, que a internet hoje é a bola da vez, é o que formam grandes riquezas. O ouro e a prata o que há de mais precioso estão nas mentes humanas. E você sabendo instruir a sua mente e você indo atrás, estudando, se propondo realmente a estudar e a aplicar, realmente, se você quer, porque tem o querer também, tem pessoas que querem, outras não. Tem pessoas que pensam que querem ficar ricas e não. E tem pessoas que realmente querem, mas estão cheias de tantos bloqueios que, por mais que tentem, não conseguem, porque os bloqueios não deixam. Então, mas é uma grande chance. Mas acreditar em mágica é mágica. Então, você pode ver com seus próprios olhos e tentar pegar cursos, por exemplo, mentorias de pessoas realmente que te ensinam a verdade e aquelas que te ensinam apenas a, a você perder tempo. Mas tudo é aprendizado, você só tem que estar ligado em relação a isso. Versículo 16. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Perceba, pessoas tolas. Como você vai conhecer um tolo? Quando você fala alguma coisa e imediatamente ela já se coloca na defesa e ela já revida aquilo. Então ela é um tolo, uma pessoa tola, talvez sem conhecimento. E quando que uma pessoa é prudente, ela ignora o insulto, ou seja, ela fica em dúvida, talvez ela até pergunte, ela tente, porque será se a pessoa realmente quis me insultar, quis brigar comigo? Será se ela entendeu a situação? Então, a pessoa justa. E se ela entender que a pessoa realmente quis magoar, problema da pessoa, ela não pega essa energia. Porque quando você aceita a ignorância dos outros, a briga dos outros, você está dando energia para ela. Então, precisa tomar cuidado e trabalhar bastante o seu emocional para não entrar nessas armadilhas dos tolos. A testemunha leal dá testemunho, versículo 17. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. Então, ele está falando de testemunho. Tem testemunho, pessoas que são verdadeiras, pessoas que são falsas. E para gente, que somos os espectadores, estarmos atentos em relação a tudo isso. Versículo 18. As palavras do tagarela ferem com espada de 2 gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. Então, uma pessoa tagarela, o que é uma pessoa tagarela? Talvez ela nem tenha maldade, mas ela fala demais e não sabe nem o que está falando. Sabe aquela pessoa que você fala assim,
Nossa, fulano fala pelos cotovelos. Falar sem pensar, falar sem estudar, falar sem se preocupar com o resultado daquela palavra que foi dita, então é um problema. Então, essa é uma pessoa tagarela, é uma faca de dois gumes. O que que significa uma faca de dois gumes? Pode machucar de ambos os lados. Uma pessoa tagarela, ela não pensa o que está falando, de repente ela fala uma coisa que machuca outra pessoa. E automaticamente ela também irá sair machucada. E às vezes, muitas vezes, não sabe nem o que falou, não sabe por quê. Todavia, a língua dos sábios promove o que? Cura. Então, o sábio escuta. E, se necessário, ele fala, dá uma direção. O sábio, ele escuta e dá direção, se ele souber. Porque ele é sábio, normalmente ele sabe. Quando ele não sabe, ele dá direção ainda da forma como você achar aquela resposta que você precisa. Versículo 19. Os sábios de quem diz. Os sábios. Eu li errado, gente. Eu li errado às vezes, porque a nossa mente ela é muito louca. Às vezes a gente está com muita. A nossa mente, ela. É como se fosse uma mente fotográfica. Você olha assim e você vê uma palavra, mas não é aquela palavra, é outra palavra. Então precisamos ficar atentos. E aqui eu tenho que ficar mais atenta, porque minha mente está muito além do que eu estou falando. Então, é o versículo 19. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Depende. Porque, assim, o que ele está dizendo? Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre. Significa o quê? Eu acredito em você porque eu entendo e eu sinto que você diz a verdade. Então, no meu coração, essa tua palavra é uma profecia, porque eu entendo que você fala a verdade. Uma vez que você fala, que eu sei que você fala a verdade, eu acredito em você. No entanto, existem pessoas, quando nós convivemos diariamente com pessoas, nós já entendemos quem fala que é mentira, quem fala a verdade. Então, quando o mentiroso nato, e que nós já identificamos que ele é mentiroso, coitado, até mesmo quando ele fala a verdade, nós não acreditamos. Então, o que ele está dizendo aqui é que a mentira, a língua do mentiroso dura apenas um instante, porque as pessoas não acreditam. Então, tá tudo bem, deixa ele para lá. Versículo 20. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal. Então, pessoas que vivem planejando o mal, o engano toma conta dele. Mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Então, se você coopera pela paz, você trabalha e você, tuas palavras, tuas ações, que às vezes não são só palavras, gente. Às vezes nós falamos, mas nossas ações contradizem o que nós falamos. Então, o que nós fazemos, às vezes, é mais importante do que o que nós falamos, porque as nossas ações revelam os nossos verdadeiros sentimentos. Então, relendo aqui o versículo 20, o engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Então, se você coopera pela paz, você tem alegria dentro de si. A tua alegria é exponencial, ela inclusive transborda para outras pessoas, que é a situação que nós falamos de pessoas que querem estar onde o amor está, onde a alegria está, porque é uma energia e nós somos atraídos pela energia, e energia positiva. Energia negativa, normalmente tem pessoas que estão viciadas na energia negativa, mas são pessoas que elas até estão ali, mas elas vivem sempre para baixo contando suas piores histórias. Nossa, é bem real isso. Versículo 21. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. O que significa? Nenhum mal abaterá o justo. Está dizendo que não, que nenhum mal chegará para o justo?
Não está dizendo isso. Está dizendo que nenhum mal abaterá o justo. Por quê? Quando o problema aparece para o justo, ele tem sabedoria para entender, para pesquisar e para resolver aquele problema. Logo, ele não baixa os ombros, logo, ele não deixa que a situação, que o mal tome conta dele. É isso que está dizendo, porque há muita ignorância das pessoas falar, fulano é sábio, fulano estuda, fulano é temente a Deus, então nada de mal vai acontecer para ele. Não, o mal bate na porta de muitas pessoas, mas não abaterá quando você tem a sabedoria, tem o conhecimento e é temente a Deus. Temer a Deus é justiça, é obediência, é entender como Deus quer que você haja. Então, nenhum mal baterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. Então, os perversos estão cobertos de problemas que, na maioria das vezes, ele não sabe resolver. Ele acaba por pegar um problema e criar mais problema em cima do problema para resolver outro problema. Ficou complexo, certo? Mas assim, você tem um problema, a pessoa tem um problema, como ela não tem sabedoria para resolver aquele problema, como ela fica inundada daquele problema, ela veste aquele problema, ela arruma outro problema para resolver esse problema. O exemplo é ter uma dívida, comprar outra dívida para pagar essa dívida. Outro exemplo é um casamento ruim, sai do casamento ruim e arruma outro, quer dizer, arruma outro problema. Tem dois, né? Porque já tem um, dependendo se já tem família, vai ter uma ex com filho, mais ou um ex, mais outro problema. Então, nos negócios, então, se você observar, tanto na vida pessoal quanto no profissional, nós temos um padrão de comportamento que ele se repete em todas as áreas da vida. Então, o ideal, quando você não está certo ou certa do que você está fazendo, é parar e estudar e adquirir sabedoria para que você entre no caminho do justo e da sabedoria. 22, versículo 22. O Senhor tem ódio. Gente, quando diz aqui ódio, porque ódio, palavras iguais, elas têm diferentes significados para diferentes pessoas. Por exemplo, para mim, a palavra ódio, ela é uma palavra muito forte, que jamais eu entenderia Deus como tendo essa palavra para si, porque o significado para mim é muito forte. Eu não sei qual o significado para você. Então, por exemplo, se eu troco essa palavra por Deus repudia, para mim já é aceitável, não sei para você. Então, as palavras, por exemplo, você fala, Silene, mas você está vendo isso na Bíblia? Ok, mas essa Bíblia, a Bíblia, ela é escrita, primeiro, o provérbio Salomão escreveu, um homem, isso é inspirado por Deus, ele escreveu. Segundo, foi escrito em aramaico, se eu não me engano, então teve várias traduções. Traduções que depois traduzida para português, quem traduziu aqui, qual era a compreensão que a pessoa que traduziu tem em relação a isso. Então, tem uma série de coisas para nós levarmos em consideração e trazer para nós, extrair disso o princípio. Qual que é o princípio que está falando aqui? Deus, o Senhor é Deus, é o Criador de tudo. Ele fala aqui, tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Então, ele está dizendo aqui que Deus tem ódio. Não, Deus repudia. Ou ele não quer. Não, nós não fomos criados para falar mentiras, porque a mentira não nos faz bem. Primeira pessoa a ser prejudicada quando fala mentira é a própria pessoa que que produz a mentira. Então, essa é a primeira pessoa prejudicada. Depois, ela prejudica as demais pessoas. Legal, ela prejudicou as demais pessoas. E
pois nós temos todo o universo que é prejudicado quando nós agimos incorretamente, porque tudo é energia, tudo se conecta. Nesse momento você está me ouvindo, eu não sei onde você está, em que país você está, em que cidade você está, mas é certo que nós estamos longe, longe um do outro. E o que você fez para se conectar comigo? Você foi aí, entrou no seu Instagram, ou você entrou no seu YouTube. Depois você procurou uma palavrazinha, Provérbios, versículo, Provérbios 12. Legal, então você me encontrou. E uma vez que você me encontrou, perceba, você se conectou com isso. Então, e as nossas palavras, e ainda que eu deixe de existir, esse vídeo continua existindo. Ainda que não, eu vou deixar de existir, em algum momento eu vou subir, certo? Mas minha voz permanece aqui. Por que que você vai me ver mesmo quando eu não existir? Então, você vai ver a minha imagem, você vai ver a minha voz. E quando não existia, então, YouTube, nem vídeos, nem nada, essa voz permanecia no ar? Sim, a nossa voz é eterna, nossas palavras são eternas. Então, precisamos cuidar pelo que nós falamos, porque tudo que nós falamos está corroborando, está contribuindo para a criação de um todo, criação de uma inteligência maior. E quando nós falamos não verdades, mentiras, a gente entra, a nossa participação está sendo naquela bola da maldade, da negatividade, e isso é prejudicial para nós como corpo, como humanos aqui, e é prejudicial na nossa vida posterior, que seria a nossa vida almática, nós também vamos ter problemas. Então, cuidado com o que você fala, é isso que ele quis dizer aqui. Versículo 23. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração dos sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. Entenderam isso, né? O homem sábio não alardeia seus conhecimentos. Então, o que quer dizer isso? O homem é sábio, ele tem conhecimento, ele não fica por aí dizendo, eu tenho conhecimento disso, daquilo. Não, ele tem respostas, ele tem discernimento para resolver situações. Se alguém os procura, ele vai ouvir a história da pessoa, ouvir o problema e dar uma direção. Nem sempre ele vai resolver, às vezes é só dar uma direção para que a própria pessoa, com o seu estado pessoal, emocional e o seu conhecimento, resolva aquele problema, porque os problemas, eles são similares do tamanho da pessoa que os tem. Ou seja, não existe problema maior do que você. Aquele problema que chegou na tua mão é porque você pode resolver. Então, o homem sábio, ele não fica por aí dizendo, eu tenho conhecimento. Mesmo porque ninguém conhece tudo. E nós não sabemos qual o conhecimento que você precisa. Então, mas o coração do sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. Então, uma pessoa sem juízo, ela fica lá falando, achando, primeiro, entende que já sabe tudo. É uma burrice tremenda quando nós dizemos que já sabemos tudo, estamos ferrados, porque não temos mais como aprender. Você tampa o pote da entrada de sabedoria. Bom, versículo 24. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Então, o que está dizendo aqui? Que as mãos, pessoas, né, delicadas, pessoas que aprendem, pessoas sábias, elas governam sua vida, governam aquilo que está sobre a sua responsabilidade e criam coisas. Os preguiçosos acabam sendo forçados a trabalhar, ou seja, só trabalham porque precisam de comer, senão não trabalharia. Mais ou menos isso que está sendo dito aqui no versículo 24. Versículo 25. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Não é verdade isso, gente?
Se uma pessoa, se tem uma situação que você está ansioso, você quer resolver, aí você fica super ansioso e não resolve. Por quê? Porque a ansiedade, ela deprime o ser humano, fica deprimindo. Tanta ansiedade, porque a ansiedade normalmente é por algo que você não tem controle, é algo que vai acontecer lá no futuro. Você não tem controle agora, hoje, nesse momento. Isso é o que leva uma pessoa a ser ansiosa, querer resultado, querer ter certeza do que vai acontecer daqui amanhã ou daqui a um ano. Você pode ter projetos, sim, mas quanto a você ter certeza do resultado daquele projeto, é quase que impossível. Você tem probabilidades, mesmo porque você não sabe nem se estará vivo amanhã, o ano que vem, daqui a 10 anos. Então, mas projetos, Silene, mas então eu não posso fazer projeto? Claro que faz. Quando o Roberto Marinho morreu, acho que ele tinha projeto com mais 50 anos. Então, os projetos precisam continuar. Os projetos têm que ser. Precisamos viver assim. Precisamos ter projetos para 5, 10, 20 anos, 50 anos, e viver o dia de hoje como se fosse o último. Mas o último no sentido de sabedoria, de não é sair por aí aloprando, fazendo coisa errada, prejudicando os outros, nem assim mesmo. Não é nada disso. É viver com alegria, viver com amor, viver com a paz e fazer o que precisa ser feito, a lição de hoje, fazer hoje. É somente isso. Simples assim. Então vamos lá. Versículo 25. O coração ansioso. Tá, isso eu já falei, né? Que o coração ansioso deprime o ser humano, mas as palavras de encorajamento o anima. Então, assim, é muito comum, por exemplo, você estar numa situação difícil e a gente buscar, então, um vídeo, uma história de pessoas que estiveram em situação similar, ou até mesmo uma frase, um vídeo, uma palestra que nos anima, porque tira a ansiedade, nos coloca no agora para que a gente possa resolver e viver o dia de hoje e planejar o de amanhã e de um ano, 2 anos. Versículo 26. O homem honesto é um bom guia para seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. Então, uma pessoa honesta, se você tem amigos honestos, e você sendo uma pessoa honesta, você é um guia para os seus amigos. É aquela coisa, os seus amigos vão te ver, as pessoas vão te procurar para te pedir conselho, porque sabe que você é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa sábia, né? Tem pessoas honestas que não são tão sábias, você não tem conhecimento, mas são pessoas honestas que você, por exemplo, dependendo da situação e do que você tem para fazer, você confia o teu projeto nas mãos daquela pessoa, porque ela é uma pessoa honesta e tem conhecimento sobre aquele assunto. Duas coisas precisam ser ditas. Então, já o ímpio, não. Ele conduz as pessoas ao erro. O que é conduzir ao erro? Por exemplo, você sabe que está acima do peso, você decidiu, então, fazer uma dieta, você decidiu fazer uma alimentação saudável, você decidiu fazer exercício, aí chega no fim de semana, aquela pessoa lá, tua amiga, te convida, vamos lá no churrasco, vamos beber, fazer não sei o quê. Você fala assim, não, eu estou numa dieta. Cara, deixa só final de semana. Depois você retoma isso aí. Isso não é bom, está te induzindo ao erro. Então, você precisa evitar. Porque uma coisa assim, uma pessoa justa e honesta, ela te convida para a festa. E você fala, eu estou numa dieta, não posso beber, não devo comer a mais, então é melhor eu não ir. Não... tudo bem, você está certo. Uma pessoa é honesta e sincera consigo mesmo. Pode marcar outro dia um chá, vamos conversar. Ok. Ou então você vai e faz uma. Às vezes é um aniversário, não, mas eu gostaria da tua presença. Tá, tudo bem, então eu vou lá, passo meia hora e vou embora. Mas aí você já tem que se conhecer, então, para você não ser induzido ao erro. E
assumir as responsabilidades pela tua própria vida. Aqui eu dei um exemplo muito simples, muito pequenininho, porque tem erros, né, que nós nem devemos falar, que as pessoas induzem aos outros ao erro, como te convencer de coisas absurdas e te fazer, você acaba tomando algumas atitudes que não é interessante. Então, precisamos ter cuidado com os nossos conselheiros. Não pedir conselho para uma pessoa só porque você gosta dela, que ela é legal, mas porque ela tem conhecimento de causa, já viveu algo igual que você está vivendo, que tem um resultado similar ao que você quer ter. Então, aí que você precisa, então, pegar conselho com ele, com esse tipo de gente, conhecendo um pouco dela primeiro. Porque você gosta de uma pessoa e pedir conselho para ela, às vezes, mesmo que seja nosso pai e nossa mãe, apesar deles sempre quererem o melhor para nós, nem sempre eles têm o conhecimento. Então, precisamos de conselho de quem tem o conhecimento relacionado àquilo que você quer. Versículo 28. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Vamos ler de novo, esse é o último versículo, né? Vamos dar mais uma atençãozinha para ele. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Da morte do quê? Todo mundo morre, não é verdade? Gente, quando está falando sempre da morte da alma. Porque se você não tem um caminho reto aqui, nossa vida na Terra, ela é extremamente curta. Muito curta, é um sopro. Talvez, se você olhar para trás, você vai ver que 10 anos atrás, você provavelmente era uma criança, uma pessoa muito mais jovem, eu estava... E aí, esses 10 anos passaram em um piscar de olhos. E os próximos 10 anos, os próximos 20 anos vão passar muito rápido. Afinal, o que você veio buscar aqui? Afinal, que sentido tem a tua vida? Entendeu? Então, o sentido é a vida da alma. É você ganhar a vida da alma. Porque é o teu caminho da vida. Tem pessoas que estão aqui, mas não estão vivendo. Porque a sua alma está distante do seu corpo. Aí chega uma hora que o corpo se desliga total, que é um papum. Bom, essa e outras situações nós vamos conversar no decorrer dos provérbios. Não sei se eu já pedi hoje, mas você precisa compartilhar a live. Fica esperto, você precisa divulgar isso. Você precisa mostrar para as outras pessoas o que é a vida. Você precisa mostrar para as pessoas que elas precisam de mais sabedoria. Porque as pessoas erram não é porque elas querem, é porque elas não têm sabedoria. Então, quando nós nos negamos a compartilhar aquilo que nós sabemos, nós estamos sendo cúmplices dos erros dos outros, porque nós não somos um sozinho. Todos nós somos um, todos nós estamos conectados. E o erro dos outros nos transborda para nós, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nosso dever é orientar outras pessoas. É você ler Provérbios também. É você dizer para as pessoas o que você achou. É você escutar outra pessoa. É você divulgar uma live como essa. Tudo isso é amor. É amor. Que é isso que você precisa viver. É contribuir uns com os outros. E muitas vezes as pessoas falam, não posso ajudar ninguém. Às vezes é só você compartilhar uma live que você já está ajudando muito mais do que você pôr a mão no bolso e dar 1 milhão para a pessoa. Ou 100 mil, ou 10 mil, ou 1.000. Entendeu, gente? Então é isso. Por hoje, ficamos por aqui. Um beijo no coração. Silene com você. Compartilha a live, dá um like e se inscreve no canal quem está no YouTube. E me acompanha aqui no Instagram. Nossa, acho que eu comi alguma coisa. Amanhã, então, eu estarei aqui. O horário
Não sei, mas fica ligeiro, fica esperto, porque o YouTube te chama, te mostra se você é inscrito no canal. E também aqui o Instagram, se você me acompanha no Instagram também, ali mostra aí, assim, no Instagram, minutos antes, eu faço um story, alguma coisa assim, um Reels, e falo, ó, gente, vou entrar agora, dose de sabedoria diária, fica ligeiro, coisa assim. Gente, um beijo, tchau. Não vou ficar aqui a tarde inteira.